galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 26 da playlist de aulas do oitavo ano. E hoje nós vamos começar aí uma série de aulas falando sobre a equação do primeiro grau, tá? Para nós começarmos, vamos falar de equação do primeiro grau com apenas uma incógnita. Vem comigo. Bom, vamos começar a aula aí falando a respeito do título dela, equação do primeiro grau com uma incógnita. Vamos começar revisando, recordando o significado de equação. Nós estávamos há pouco tempo atrás falando de expressões algébricas, correto? Correto, né? A equação nada mais é, pessoal, que uma igualdade de expressões algébricas. Olha só, fácil, né? Bem simples. No sétimo ano, tá? Na playlist do sétimo ano, para quem não acompanhou, vou deixar um link aqui, ó, para que você possa assistir. Nós já estudamos o conceito de equação, certo? Aprendemos também a forma de resolução e alguns conceitos relacionados com raiz, conjunto universo, conjunto solução. Mas, de uma maneira bem simples a gente falar, equação precisa ter duas condições, tá? Para que eu tenha uma equação, preciso de duas condições. O primeiro é a gente ter o sinal de igualdade. Então, para eu ter uma equação, eu preciso do sinal de igualdade. Todo mundo sabe aí qual é o sinal de igualdade, né? Esse aqui. E para eu ter uma equação, eu também preciso de uma incógnita, de uma letra. Geralmente a gente usa aí a letra X, mas pode ser a letra Y, letra A, tá? Qualquer letra. Então eu preciso de uma incógnita que está representando aí um valor desconhecido. Beleza? Então, essas duas são as condições para a gente ter uma equação. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, ó, para a gente ir verificando se é uma equação ou se não é uma equação. Vamos fazer esse exercício aqui junto comigo rapidinho, ó. 2x mais 10 igual a 15. Olha só, sinal de igualdade está aqui, né? Primeira condição. Segunda condição, uma incógnita, tá? 2x. A letra X, ela é a nossa incógnita. Então, aqui a gente tem uma equação. Aí, presta atenção, gente. Aqui nós temos o sinal de igualdade, ok? E temos também uma letra X e uma letra Y. Então, nós temos aqui duas incógnitas. Isso aqui é uma equação? É uma equação. Mas é a equação que nós vamos estudar? Não, nós vamos estudar a equação do primeiro grau com uma incógnita, tá? Então, apesar de eu ter uma equação aqui, não é desse tipo de equação que a gente vai estudar nessa aula, tá? Vai ser numa aula posterior. Mas sim, é uma equação. Aqui, ó, x ao quadrado mais 3 igual a 19. É uma equação? É também uma equação. Por quê? Nós temos o sinal de igualdade e nós temos aqui uma incógnita, que é um valor desconhecido. É a equação que a gente vai estar estudando? Não. Por quê? Porque essa equação ela é uma equação do segundo grau. Segundo grau. E a gente vai estudar equações do primeiro grau, tá? Nessa aula, beleza? Desculpa. Aqui a gente tem uma equação. Aqui nós temos, tá? Sinal de igualdade está aqui. A nossa incógnita é a letra Y. Então eu tenho uma equação do primeiro grau com apenas uma incógnita. Então, olha só, esse exemplo e esse aqui são os tipos de equações que a gente vai estar vendo nessa aula, tá? Equação do primeiro grau com uma incógnita. O que significa ser do primeiro grau, professor? Significa que o maior expoente da incógnita é 1, tá? O y está elevado a 1. Esse x está elevado a 1, tá? Então, aqui eu tenho a equação do primeiro grau com uma incógnita. Aqui o x está elevado a 1 e o y também. Então, aqui eu tenho a equação do primeiro grau, mas com duas incógnitas, numa aula futura aí, tá? E aqui a equação do segundo grau. Agora, esses dois de baixo, eles não se configuram a equação. Então, a gente nem vai estar trabalhando, tá? Nessas sequências de aulas que a gente vai ter aí. Nós só vamos falar de equação nessa e nas próximas aulas, tá? Aqui a gente não tem uma equação, por quê? Porque faltou o sinal de igualdade. O sinal de maior aqui é um sinal de desigualdade, então não é equação, tá? E aqui também não é equação, por quê? Porque aqui a gente não tem a incógnita, a gente não tem um valor desconhecido.
Então, esses dois aqui não são exemplos de equação. Agora que a gente deu uma retomada em o que é, o que não é equação, agora vamos partir para cá. Alguns conceitos básicos, né? Raiz. O que é a raiz de uma equação, professor? A raiz de uma equação é você encontrar o valor da sua incógnita. Essa letra x, ela assume um valor numérico para que essa igualdade seja verdadeira. Então, para essa igualdade ser verdadeira, a letra x tem que ter um valor numérico. E aí, a raiz da equação é exatamente isso, o valor numérico dessa letra x, tá certo? O valor numérico da nossa incógnita. Como que a gente faz para encontrar? A gente vai usar o princípio de equivalência da igualdade, tá? O sinal de igualdade é como se fosse uma balança de dois pratos. O que a gente fizer de um lado, a gente faz do outro. Bom, conjunto universo. O que é o conjunto universo? É o conjunto de todas as soluções possíveis. Então, quando eu vou de todas as raízes, né? De todas as possibilidades de raízes. Quando eu for resolver essa equação, eu estou dizendo assim para você, ó. As raízes dessa equação, ou a raiz do singular, né? Ela tem que estar dentro dos números racionais. Então, a raiz dessa equação precisa ser um número racional. É isso que está dizendo aqui, tá? A raiz da equação tem que ser um número racional. E o conjunto solução de uma equação, professor? O conjunto solução é o conjunto das raízes que você encontrou e que pertencem ao conjunto universo. Tá? De repente, você vai encontrar uma raiz que não pertence ao seu conjunto universo e essa raiz não vai ser solução da sua equação. Deu para entender? Então, na playlist que eu deixei aí para vocês, né, do 7º ano, tem aulas específicas de cada um desses temas. Tem uma aula sobre raiz, uma aula sobre conjunto universo, conjunto solução, tá? Bem detalhado. Aqui é uma aula de revisão. Agora, vamos colocar na prática isso. Vamos resolver um exercício. 2x mais 10 é igual a 16. Ok, 2x mais 10 é igual a 16. Para eu encontrar o valor do x, o que eu vou fazer aqui? Eu vou subtrair, eu vou tirar 10 do primeiro membro da minha equação e vou tirar 10 do segundo membro. O que é o primeiro membro? É o que está antes da igualdade. E o que é o segundo membro? É o que vem depois da igualdade. Então eu venho aqui no primeiro membro, eu tiro 10. Tá? Vou tirar 10 aqui, menos 10. E aí eu vou lá no segundo membro e eu também tiro 10, porque a gente está trabalhando numa igualdade. Para a gente manter essa igualdade, o que eu fizer no primeiro membro, eu faço no segundo. Bom, 2x mais 10 menos 10, esses 10 aqui eles se anulam, então vai ficar só o 2x. Do lado direito, no segundo membro, 16 menos 10 fica 6. Então ficou 2x igual a 6. Agora, para a gente finalizar, a gente tem que lembrar que esse 2 ele está multiplicando a letra x, tá? 2x significa 2 vezes x. E aí eu quero isolar o x, eu quero tirar esse 2 daqui. Então o que eu faço? Eu venho aqui e divido 2 por 2. Se você dividir 2 por 2, não vai dar 1x apenas? Então olha só, dividir por 2 de um lado, divide por 2 do outro. Então 2x dividido por 2 vai dar 1x e 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, encontramos que o x é igual a 3. Encontramos a raiz da nossa equação. Beleza? O número 3, ele pertence ao conjunto dos números racionais? Pertence. Então, o número 3 está dentro do conjunto universo. Quem vai ser o conjunto solução, então? O conjunto solução vai ser essa raiz que eu encontrei. Esse é o número 3, tá? Então, tá aí, está feito o nosso primeiro exemplo de equação. Agora, 3x mais 10 igual a 4. Conjunto universo, conjunto dos números naturais. Vamos lá. Para eu resolver essa equação, eu quero encontrar o valor do x. Eu quero encontrar o valor da minha incógnita, da minha raiz. Então, eu vou começar tirando 10 do primeiro membro. E aí eu tiro 10 também do segundo membro. Então, eu tenho 3x mais 10 e aí eu vou tirar 10. Vai ficar só o 3x. Certo? Aqui eu tenho 4. Tiro 10, 4 menos 10 dá menos 6. Então ficou 3x igual a menos 6. Lembrando que 3x significa 3 vezes a letra x, né? 3 vezes o valor de x. Para a gente isolar o x agora, a gente vai dividir por 3. Ó. Divide o primeiro membro por 3, divide o segundo membro por 3. Quando eu dividir o 3x pelo 3, vai dar 1x.
Então, o nosso x está isolado. Quando eu dividir o menos 6 pelo 3, vai dar menos 2. Então, eu encontrei que a raiz da minha equação é o 2 negativo, é o menos 2. Mas aí vem a pergunta, é isso que você tem que estar atento. O menos 2, ele pertence ao seu conjunto universo? Ó, o conjunto universo é o conjunto dos números naturais. O número menos 2, ele não pertence aos números naturais. Portanto, a solução da minha equação vai ser vazia, tá? A solução vazio. Posso representar assim, ou eu posso representar assim, ó. Solução, abre chave, fecha, chave, fica vazio lá dentro. Tá certo, gente? Então, esse início da aula aqui foi para a gente recordar alguns temas, né? O significado de equação, o que é ser de primeiro grau, uma incógnita, alguns conceitos, raiz, conjunto inverso, conjunto de solução. Então, para a gente começar a nossa sequência de aulas aí sobre a equação, ela é importante, fundamental que a gente recordasse essas coisas. Na sequência, a gente vai resolver algumas equações para recordar também alguns métodos de resolução. Beleza? E na próxima aula, trabalhar a resolução de problema, depois ir avançando aí no campo das equações. Vem comigo, vamos lá fazer isso. Bom, gente, então eu coloquei aqui na lousa 4 equações para a gente resolver essas equações, tomando, né, o conjunto universo sendo o conjunto dos números reais, que é todo número que a gente conhece, beleza? Então, coloquei aqui os tipos de equações que a gente pode estar tendo contato. São desde equações simples até equações com frações. Então, vamos recordar como é que a gente resolve, qual o método que a gente utiliza para estar resolvendo essas equações. Insisto em dizer, tá? Falei uma vez já e quero repetir para vocês. Na playlist do 7º ano, nós temos aí, aula por aula, cada tipo de equação, detalhando, explicando o porquê das coisas, tá? Então não deixe de ver a playlist do 7º ano, onde a gente trabalha a resolução de equações, tá? Aqui é uma pincelada, uma revisão, para a gente não perder muito tempo. Então aqui a gente tem uma equação simples, com letra em apenas um dos membros. Lembra que eu comentei, né? Ó, aqui a gente tem o primeiro membro, que está antes da igualdade, e aqui a gente tem o segundo membro. Nessa equação a gente tem letra, tem incógnita só no primeiro membro. Então quando eu tiver esse tipo de equação é mais fácil. Por quê? Para eu isolar a letra x, né, eu coloquei sempre a letra x, eu vou trocar aqui, tá? Deixa eu colocar a letra A, só para a gente não ficar com a impressão de que sempre vai ser a letra X, né? Então, para eu isolar a minha incógnita, a minha letra A, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse 15, sair do primeiro membro. Então, eu venho aqui e tiro 15. É simples, olha. Você vem aqui e tira 15. Só que a gente está numa igualdade, numa equação. Se eu tirar 15 de um lado, eu também tenho que tirar 15 do outro, né? Então, vem aqui e tira 15 também. Então, olha só, o meu primeiro membro vai ficar agora, era 3A mais 15, menos 15. Então, esse 15 aqui cancelou, ficou só o 3A no primeiro membro. No segundo membro, eu tiro 27, eu vou tirar 15, vai ficar 12. Né? 27 menos 15 é 12. Agora, para eu isolar a letra A, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esse 3 aqui do lado do A, tá? Então, como que a gente tira o 3 do lado do A? A gente divide por 3. Olha só, se eu pegar 3A e dividir por 3, vai dar A. E aí eu tenho que fazer a mesma coisa com o 12. Eu vou dividir o 12 pelo 3 e vai dar 4. Então, ficou A igual a 4. Esse é o valor da nossa incógnita. Essa é a raiz da equação. Nosso conjunto solução é 4. É o conjunto que tem o número 4 como solução, tá bom? Então, raiz da nossa equação é o 4. Aqui a gente tem uma equação que tem letra nos dois membros. Olha com atenção, ó. Primeiro membro é o 2x mais 10. Segundo membro é o menos 15 menos 3x. Então, quando a gente tem letra dos dois lados, o que a gente vai fazer? Algo parecido com isso. A nossa primeira ideia aqui vai ser o quê? Vamos deixar a letra em apenas um dos membros da igualdade. Geralmente a gente costuma deixar a letra no primeiro membro. Então, para ficar a letra só no primeiro membro, esse menos 3x, ele tem que desaparecer, sumir. Como que a gente faz isso? Usando a operação inversa. Ó. Você quer menos 3x, basta eu vir aqui somar 3x. Se eu somar 3x, vai dar 0, não vai? Só que eu não posso fazer isso apenas de um lado da igualdade.
eu tenho que vir aqui na minha equação, no termo que tem a letra x, né, eu vou adicionar 3x. Vai querer adicionar 3x no 10 que não vai dar certo. Você vai adicionar no termo que tem a letra x. Então vamos aos cálculos. Ó. 2x mais 3x ficou 5x mais o 10. Então o meu primeiro membro ficou 5x mais 10. O meu segundo membro vai ficar só o menos 15. Porque olha só, quando a gente tem menos 3x mais 3x, eles se anulam. Ficou só o menos 15. Pronto, agora a gente caiu numa equação que tem letra em apenas um dos membros. Caímos nessa situação aqui. E a gente já sabe o que a gente tem que fazer, né? Para isolar a letra x, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse 10 que está no primeiro membro sair, né? Sumir daqui. Então a gente vai subtrair 10, a gente tira 10 do primeiro membro. E lembrando que tem que tirar 10 do segundo membro também. Então olha só, meu primeiro membro que era 5x mais 10 vai ficar apenas 5x. Porque o 10 com o menos 10, eles se anulam. E aqui no segundo membro, que era menos 15, agora entrou menos 10. E aí presta atenção, que é uma adição algébrica, né? É uma adição de números negativos. Menos 15, menos 10, eu somo eles, eu junto, fica menos 25. Agora, para eu isolar o x, o que eu preciso fazer? Bom, quando você chega nessa situação, ó, 5x igual a menos 25, lembra que esse 5 está multiplicando o x. E para eu ficar apenas com a letra x, eu vou dividir por 5. 5x dividido por 5 vai dar 1x. E aqui o menos 25 eu faço a mesma coisa, né? Se de um lado eu dividir por 5, do outro eu também vou dividir. Então ficou menos 25 dividido por 5, que dá menos 5. Tá? O menos 5 é um número real, tá, gente? 4 também é um número real. Tá? Qualquer número que a gente conhece aí é um número real. Então x igual a menos 5 é a solução da minha equação. Tá bom? Então vocês percebem que no fim das contas, a gente sempre procura chegar nessa situação. A gente vai organizar, a gente vai usando aqui de operações inversas, para que no final a gente fique com esse modelinho. Tá? Olha só, terceiro exemplo, é uma equação com parênteses. E aí a gente sabe, né, não é de hoje, do oitavo ano, que a gente sabe, que quando tem uma expressão com parênteses, a gente tem que resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Mas nessa situação, não tem como eu somar o número 1 com a letra x. Não tem como eu somar o número 4 com 2x. Então, como que a gente vai eliminar os parênteses? Fazendo uso da propriedade distributiva. Então, menos 3, ele está multiplicando 2x, vai ficar menos 6x. E o menos 3 está multiplicando 4, vai ficar menos 12. Fazendo regrinha de sinal aqui, tá, gente? Multiplicação, regra de sinal. Menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. Vou copiar o menos 8, beleza. E olha só aqui, ó. No segundo membro, né, depois da igualdade, a mesma coisa. A gente vai usar a propriedade distributiva. O 5 vai multiplicar o x, vai dar 5x. O 5 vai multiplicar o número 1, 5 vezes 1 dá 5, positivo. E aí eu vou copiar o 10. Percebam que a gente eliminamos os parênteses, né? Nós eliminamos os parênteses aí. O que nós vamos fazer agora? Percebe que no primeiro membro, ó, o primeiro membro daqui, a gente tem termos semelhantes, né? São termos que a gente pode reduzir. É o caso do menos 12 com menos 8. Então eu posso fazer o menos 12, juntar aí com o menos 8, vai ficar menos 20. Vai ficar menos 6x, menos 20. Igual. No segundo membro, reparem bem que a gente também tem aqui, ó, termos semelhantes. O 5 e o 10, eles podem ser reduzidos. Podem ficar 15, né? 5 mais 10, 15. Então vai ficar 5x mais 15 no meu segundo membro. E agora, o que a gente vai fazer, professor? Olha só, caímos nessa situação aqui. Equação que tem letra nos dois membros, nos dois lados. Então a gente vai fazer o mesmo processo, o mesmo procedimento. Primeiro procedimento é a gente ficar com letra em apenas um dos membros. Então eu tenho letra no meu primeiro membro, tenho letra no segundo, não tem? Então o que eu vou fazer para fazer esse 5x, ó, sumir daqui? Eu venho aqui e tiro 5x, né? Se eu tenho 5x, eu faço menos 5x.
E aí faz a mesma coisa aqui do primeiro membro. Vamos lá, com calma, gente. Ó. Menos 6x com menos 5x. São dois números negativos, a gente vai juntar, né? Menos 6 com menos 5 dá menos 11. Então ficou menos 11x. Menos 20, vamos copiar o menos 20. Igual. No segundo membro, eu não vou ter mais o 5x, porque eles vão se anular. 5x menos 5x dá 0. Vai ficar só o 15 no segundo membro. Beleza, e agora, professor, o que a gente vai fazer? Nós vamos agora deixar a letra em apenas um dos membros da igualdade. Para ficar com letra, para ficar só com esse 11x aqui, ó, a gente tem que fazer o menos 20 sair da nossa conta. Como que eu faço para o menos 20 sair daqui? Usando a operação inversa. Se é menos 20, eu faço mais 20. Tá? E no 15 a gente também vai fazer mais 20. Lembra que a gente está numa igualdade, que fizer de um lado, mais do outro. Então vamos lá. No primeiro membro vai ficar apenas o menos 11x. E no segundo membro vai ficar 15 mais 20, 35. Beleza? Então ficou menos 11x é igual a 35. Para a gente isolar o x de uma vez por todas, eu preciso fazer a divisão aqui, ó. Tá? Então se eu tenho menos 11x e eu quero ficar apenas com 1x, eu vou dividir pelo próprio coeficiente que está aqui, ó. Eu vou dividir pelo menos 11, tá certo? E com 35 a gente faz a mesma coisa, a gente divide pelo menos 11. Vamos continuar aqui na frente, ó. Menos 11x dividido por menos 11 vai dar 1x. Lembra da regra de sinal, né? Menos com menos fica mais. Então na divisão tem a regra de sinal. Aqui 35 dividido por 11 não é uma divisão exata. Então eu vou deixar na forma de fração, 35 onzeavos. E o sinal de menos ele vai ficar na fração, tá? Faz a regrinha de sinal. Mais com menos dá menos. Então, qual é a raiz da minha equação nesse caso? Menos 35 onzeavos. Então, o meu conjunto solução, vou colocar ele aqui, ó. Meu conjunto solução é a fração menos 35 onzeavos. Tá certo, gente? Então, esse foi o nosso terceiro exemplo aí, nossa terceira equação que a gente resolveu. E para finalizar a aula, a gente vai resolver uma equação com frações, tá? Então, não é uma equação fracionária. A equação fracionária é uma equação que a gente vai estudar ainda. A gente está falando de uma equação que tem frações. Qual é o procedimento, né? Qual é o macete que a gente usa aqui? Quando a gente tem uma equação com frações, a primeira ideia que a gente tem que ter aqui, ó, é de tornar todos os termos da minha equação, deixar todos eles com o mesmo denominador, tá? Então eu vou começar calculando o MMC do 4, do 3 e do 6. Tá? Vou colocar aqui, ó. Não vou fazer o cálculo, só vou escrever. Então o MMC de 3, 4 e 6 é 12. Tá? 12 ele é um múltiplo comum ao 4, ao 3 e ao 6. E agora o que nós vamos fazer? Trabalhar com equações equivalentes. Olha só, para o 4 virar 12, eu tenho que multiplicar o 4 pelo 3, correto? Correto. E aí eu faço a mesma coisa com o numerador da fração. Só que o numerador da minha fração é uma adição, né? X mais 2. Então esse x mais 2 vai ser multiplicado por 3. Beleza? Então a gente vai trocar essa fração por outra. Aqui, ó, para o 3 vira 12, a gente tem que multiplicar por 4. 3 vezes 4, 12. E vamos fazer a mesma coisa com a letra x, multiplicar por 4. Tá? E agora por 6 vira 12, a gente vai multiplicar por 2, 6 vezes 2, 12, e o numerador da minha fração, que é o x menos 3, também vai ser multiplicado por 2, tá? Então a gente está usando aí frações equivalentes. É assim que a gente faz para resolver uma adição ou uma subtração de frações, né? Sempre usando aí um denominador comum e usando frações equivalentes. Bom, então aqui vai ficar 3 que multiplica x mais 2, beleza? Sobre 12, tá? Mais 4 vezes x dá 4x sobre 12, igual a 2 que multiplica o x menos 3 e 6 vezes 2, 12. Então a gente deixou aí todos os termos da nossa equação com o mesmo denominador. O que a gente pode fazer agora? Vamos ver quem vai lembrar. A gente pode vir aqui, ó, e cancelar o denominador. Tá? Quando a gente tem uma equação, todos
com o mesmo denominador, a gente pode cancelar ele. E aí a gente vai trabalhar apenas com os numeradores. Repare que aqui a gente tem um parênteses, aqui também a gente tem um parênteses. Então agora a gente está aí nessa situação aqui, ó, de uma equação com parênteses. Vamos usar o quê? A propriedade distributiva. Então vai ficar 3 vezes o x, 3x. 3 vezes o 2 dá 6. Mais o 4x que estava aqui, igual, aqui propriedade distributiva, 2 vezes 3, 2 vezes o x, 2x, 2 vezes o menos 3 vai dar menos 6. Certo? Tudo bem até aí? Percebam que no nosso primeiro membro, primeiro membro da equação, a gente tem termos semelhantes que podem ser reduzidos. Então, esse 3x e esse 4x, eles podem serem somados, vão ficar 7x mais 6, igual a 2x menos 6. Beleza? Então, aqui no primeiro membro, deu para a gente reduzir os termos da nossa equação. Só não cabe aqui mais, né? Eu vou ter que passar aqui para cima, então eu vou apagar esse pedacinho e a gente termina aqui em cima, tá? Vou apagar aqui. Bom, então, voltando aqui, ó, vindo aqui para cima, vamos sair daqui, subir aqui. Tá? Então, a gente tem, ó, 7x mais 6 igual a 2x menos 6. Vou repassar aqui. Igual a 2x menos 6. Quando a gente tem essa situação, é uma equação que tem letra os dois membros da igualdade. E nós vimos aí, né, inclusive estava aqui onde eu apaguei, que nessa situação o que a gente faz? A gente vai deixar a letra em apenas um dos membros da igualdade. Então eu vou vir aqui, ó, vou tirar 2x do segundo membro. Tá, eu tenho 2x, eu vou vir aqui e vou tirar 2x. Faço a mesma coisa no primeiro membro. Então eu tinha 7x, eu tiro 2x, vão ficar 5x. Mais o 6, igual, aqui vai cancelar, né? Vai ficar só menos 6. Beleza? Agora, eu tenho aqui, ó, 5x mais 6 no primeiro membro. Para eu ficar só com o termo que tem a letra x, esse 6 tem que sair da jogada, né? Então eu venho aqui e eu tiro 6. Tiro 6 do primeiro membro, tiro 6 do segundo membro. Então, tirando 6 do primeiro, vai ficar 5x. E no segundo membro, eu vou ter o quê, ó? Menos 6, menos 6. Vai dar 0 isso? Não, não dá 0, hein, gente? Cuidado. Menos 6 é menos 12. Eu somo os meus números negativos, né? Menos 12. E agora, por fim, para a gente ficar com apenas um x aqui, ó, a gente tem que dividir pelo coeficiente. 5x, se eu dividir por 5, dá 1x. Vem aqui com 12 e faz a mesma coisa, tá? Menos 12 dividido por 5 é uma divisão que dá 2,4. Vamos dividir o 12 pelo 5? 12 dividido por 5 dá 2, sobra 2. Bota a vírgula e 0. Isso. Então, 12 dividido por 5 vai dar 2,4 negativo. Beleza? Então, essa aqui é a solução da minha equação. Meu conjunto de solução aqui, ó. O conjunto de solução é o conjunto que tem um 2,4 negativo dentro dele. Posso colocar assim na forma decimal, ou se você preferir, pode colocar na forma de fração mesmo, tá? Menos 12 quintos. Então tá aí, gente. Essa foi a nossa aula de número 26 da playlist de aulas do 8º ano. Tá revisando, retomando a equação do primeiro grau com uma incógnita. Repito, matéria que nós já estudamos no 7º ano, para poder aprofundar novos tipos de equações. Ok? Então, vou ficando por aqui. Beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.